Uma narrativa muito comum na internet é o investimento em ouro ser um dos melhores refúgios para nos salvaguardarmos em períodos de turbulência económica como os que temos vindo a viver. Mas será uma ideia assente em bases reais ou um mito urbano perpetuado sem grande razão de ser, tendo em consideração a atualidade? Vamos olhar para a história deste metal precioso, analisar e interpretar dados concretos e explorar se pode ou não haver potenciais melhores estratégias para proteger o nosso capital face à inflação. O ouro esteve sempre presente ao longo da história da humanidade. Já viu ir e vir vários tipos de poderes, governos, sistemas monetários e a sua utilidade está fortemente enraizada na cultura global. Quer seja pelas suas aplicações decorativas, em joias e peças de mobiliário, ou pelas aplicações funcionais, em componentes eletrónicos, próteses dentárias e como reserva de valor. Esta última utilidade é a mais relevante para nós hoje. Para que algo funcione como dinheiro, ou seja, como forma de pagamento, há 6 características essenciais que deve apresentar: escassez, durabilidade, portabilidade, uniformidade, divisibilidade e aceitação geral. Apesar de existirem mais 7 metais preciosos, o ouro foi o mais usado como moeda de troca por várias civilizações antigas, exatamente por ser aquele que melhor cumpre estes 6 requisitos. É escasso. Só para termos noção, todo o ouro minado no mundo cabe num cubo com arestas de sensivelmente 24 metros. É durável, no sentido literal da palavra, não oxida, nem corrói e pode ser guardado por muitos anos sem sofrer alterações. É uniforme, na medida em que 1 kg do metal é igual aqui na China. É divisível porque se pode fundir e moldar em unidades mais pequenas, como moedas, para melhorar a contabilização e o transporte. É portátil, consigo facilmente carregar quantias pequenas comigo e é universalmente aceito, sobretudo pela sua história e, claro, por cumprir com os outros parâmetros. A sua utilização como meio de troca informal foi evoluindo ao longo dos tempos, atingindo um pico no século XIX, com o Gold Standard, segundo o qual a quantidade da moeda de cada país era emitida tendo como base a quantidade de ouro detida por si em reserva. Só que, em 1929, durante a Grande Depressão dos Estados Unidos, o pânico gerado pela queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque levou toda a população aos bancos, tendo em vista a troca das suas moedas e notas pelo ouro que as suportava. Como consequência, a procura aumentou de forma colossal e as reservas dos bancos quase desapareceram, até ser emitida uma lei a proibir os cidadãos de deter ouro, obrigando-os a trocar novamente o que tinham. Uns anos mais tarde, em 1970, a situação repete-se de forma ainda mais crítica com a Guerra do Vietnã, acabando por levar ao fim deste sistema. Se olharmos mesmo para o gráfico do preço do ouro, através da aplicação da XTB, o patrocinador deste vídeo, ao qual conseguimos aceder depois de criar conta através do primeiro link na descrição, podemos constatar o impacto deste acontecimento. Até 1970 o preço era relativamente estável, fixo nos $35 por onça, enquanto base do sistema monetário, e a partir daí começou a variar. Mas então, porquê é que em tempos de instabilidade económica, como o que estamos a passar agora, ouvimos falar tanto da aplicação de capital neste ativo e no facto de nos poder proteger da inflação e das crises? Simplificando, a inflação traduz-se na desvalorização da moeda que ocorre quando se verifica um aumento generalizado dos preços dos bens e serviços. É expressa em percentagem e em Portugal é medida por uma métrica chamada Índice de Preços no Consumidor, que analisa a evolução média dos preços de um cabaz de bens e serviços representativo do consumo dos portugueses. Já falei sobre isto muito em detalhe noutro vídeo, mas resumindo, para a inflação não ficar fora de controlo e aumentar insustentavelmente, os bancos centrais intervêm. Sobretudo, aumentam as taxas de juros, por forma a, entre outros, dificultar o acesso ao crédito, no curto prazo inibindo a economia como um todo e, por consequência, diminuindo os gastos gerais da população. Diminuição esta causadora do pretendido decréscimo nos preços, pela lei da oferta e da procura. Quando se fala em proteção das crises e da inflação, aquilo que se procura, no fundo, é uma forma de compensar as perdas do nosso portfólio, acrescentando um qualquer produto contrariador desta queda, ajudando a estabilizar os resultados. Ou seja, algo com uma correlação negativa com a queda dos mercados, cujo valor aumente quando tudo o resto está no vermelho. Corresponderá o ouro com este critério? A fama deste material como uma proteção faz sentido se pensarmos que, no início das civilizações organizadas, o que permitia às pessoas comerem e se sustentarem era a sua forma física, manifestando-se primeiramente em pequenas moedas, mais tarde no aspecto de notas que, apesar de serem de papel, continuavam a ter o seu valor indexado às reservas bancárias das nações. No entanto, já se passaram alguns anos, o ouro deixou de ser a base monetária e a verdade é a única instância onde ocorreu uma valorização consistente enquanto a inflação era crescente foi de 1973 a 1979, na crise do petróleo e da energia. Durante estes 6 anos, a inflação anual nos Estados Unidos andou à volta dos 9% e o ouro subiu
35%, protegendo efetivamente qualquer portfólio na sua posse contra o aumento dos preços generalizados. Agora os números mostram-se diferentes. Desde abril de 2021, a inflação nos Estados Unidos tem crescido em média 6,8% ao ano, enquanto o preço do ouro apresenta uma taxa de crescimento média anual de apenas 1%. Também em 2022, com as taxas a atingir os valores mais altos dos últimos 20 anos e tendo em mente a teoria do ouro ser o melhor investimento possível nestes tempos, seria de esperar um aumento do preço do ativo. No entanto, o pico nos $2.000 por onça em março do ano passado foi seguido de uma queda constante até novembro. Esta incongruência, infelizmente, impede-nos de inferir com qualquer grau de certeza que exista uma relação entre o ouro e a inflação atualmente, pelo menos no curto prazo. O facto desta crença popular não se verificar não invalida totalmente a mais-valia do ouro enquanto produto de investimento. Continua naturalmente a ser um bom e relativamente seguro ativo que nos permite diversificar o nosso portfólio e aumentar a nossa exposição a mercados diferentes. Podemos confirmar esta utilidade no que à diversificação diz respeito se olharmos para o início de 2020, quando a pandemia foi declarada e os mercados mundiais caíram. Nesta altura, quem tinha ouro viu os seus investimentos mais estáveis, porque no período de 1 de fevereiro a 1 de abril, enquanto o S&P 500, um índice que acompanha 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, caiu 23%, o ouro desceu apenas 0,1%. Dependendo dos objetivos e preferências de cada um, existem várias maneiras de aplicarmos o nosso dinheiro neste sentido. Podemos fazê-lo através do material físico, comprando barras de ouro, moedas ou joias. A meu ver, não é o método mais eficaz por algumas razões. A logística, temos de o armazenar a algures, os custos de manutenção e do armazenamento, os riscos, sobretudo no que toca à segurança. Em alternativa, temos à nossa disposição os mercados financeiros, que para além de não terem todas estas implicações, são mais líquidos, permitindo-nos comprar e vender participações mais fácil e rapidamente. Expomos-nos através de ETFs, que têm como objetivo replicar a performance do ouro físico e detêm efetivamente barras em nome dos investidores, ou via ações individuais de empresas ativas na indústria da sua exploração. Claro que esta última opção requer mais conhecimento e mais tempo, porque temos de ser nós a fazer uma análise frequente das empresas. Em qualquer caso, para começarmos a investir, o primeiro passo é criar conta numa destas plataformas onde estou a navegar, chamadas corretoras. Há várias opções no mercado, uma delas é a XTB, que possibilita a criação de muito deste conteúdo informativo e gratuito para o canal. A abertura de conta não tem qualquer tipo de custos e não pagamos comissões de compra e venda de ações e ETFs até aos 100 mil euros. Já com o registro feito, a compra de um título na prática é feita da seguinte maneira. Na app, clicamos na lupa, pesquisamos o ativo em questão, neste caso vou escrever GDX, o tal ETF com as 54 empresas, e seleciono a primeira opção. Aqui vemos o preço do título, escolhemos a quantidade pretendida, eu quero 3, clicamos em Buy e já está. Agora o meu portfólio está exposto a este novo setor. Querendo uma ação de uma empresa em particular, o processo é exatamente o mesmo. Procuro pelo ticker ou o nome na lupa, por exemplo, a Newmont. A única diferença é, em vez de aparecer ETF, à direita do nome, aparece STC, de Stock. Às vezes também surge a sigla CFD, como vemos na segunda opção. CFD significa Contract for Difference e consiste em instrumentos financeiros mais arriscados, sobre os quais posso falar noutro vídeo se for do vosso interesse. Já abordámos a história do ouro, já percebemos porque é que não é um Holy Grail contra a inflação, já conhecemos algumas das suas vantagens e já sabemos como é que podemos investir nele. A questão por responder é como é que então nos podemos proteger das crises e da inflação. Há várias teorias sobre o assunto, mas depois de muita pesquisa, a conclusão é: não há uma fórmula mágica para evitar desvalorizações em tempos de inflação alta. Este fenómeno existe, as crises acontecem e o facto é que os mercados financeiros estão inevitavelmente sujeitos a variações face aos eventos económicos. Houve, no entanto, 3 principais aprendizagens no seguimento desta procura e da minha própria experiência a lidar com os meus investimentos e finanças pessoais em tempos de crise. Em primeiro lugar, investir apenas o dinheiro que não nos faz falta para fazermos face às despesas correntes. A prioridade, na minha opinião, deve ser sempre cumprir com as nossas necessidades básicas e só depois olhar para possíveis aplicações. Em segundo lugar, ser paciente e ter uma visão de longo prazo. Várias análises comprovam a realidade da melhor estratégia de proteção contra a inflação continuar a ser o investimento no mercado de ações. Se olharmos para dados históricos, podemos identificar um crescimento médio de 10,7% ao ano nos últimos 30 anos do S&P 500, o tal índice de há bocado,
que é considerado um reflexo da evolução dos mercados financeiros do país como um todo. Este é um valor mais do que suficiente para fazer face à inflação média anual. Obviamente, como em tudo na vida, é necessária paciência e a capacidade de adotar uma perspectiva macro para conseguirmos ver a big picture quando no curto prazo tudo parece estar a ruir. Em terceiro lugar, diversificar os nossos investimentos, quer seja através do ouro, do imobiliário ou de outro ativo qualquer, em vez de procurar um investimento milagroso que nos vai dar dinheiro de forma certa quando o mercado está a cair. Uma maneira de o fazer é ao optar por ETFs, sobre os quais acabei de falar levianamente, mas aprofundei muito neste vídeo ao aparecer no ecrã, onde devem clicar para ver de seguida. Por hoje é tudo. Subscrevam o canal para mais vídeos sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.